Porque o que acontece naqueles bairros de Pinheiro, Mutange e Bebedouro é um fato sistêmico, atinge toda a cidade. E não exclusivamente só esses bairros. Além mais, o que busquei foi salvaguardar e proteger a atuação do subprocurador-geral e do próprio procurador-geral de Justiça. E por que assim? Porque, à época, o então procurador-geral de Justiça não só assinou petições, as petições que foram subscritas pelos promotores e que derem ensejo a ações judiciais, tanto na esfera estadual como na esfera federal, como também os orientou e comandou a atuação deles. Primeiro, eu não estou contestando o termo de acordo. Eu estou apresentando falhas. E aí, eu me permito parafrasear o conselheiro Acácio. As consequências disso virão depois. Os meus caríssimos colegas dos Ministérios Públicos olvidaram situações que vai desde a lei de mercado a normas técnicas, passando pelo direito de propriedade. Como é que eu tenho uma indenização onde ocorre uma desapropriação em benefício de um ente privado? Mas deixamos isso de lado. O que eu quero dizer aos senhores, muito objetivamente, que essa questão do Pinheiro, eu não estou mais preocupado com o que está acontecendo. Eu estou preocupado agora com as consequências. Prezados colegas, eu ouvi atentamente tanto o doutor Marcos quanto o doutor Antiógenes. E vou me pronunciar. E começo dizendo abaixo as filigranas. Desde quando o objetivo seja conseguido, seja o procurador-geral, seja quem for. O mal-sinado termo de ajustamento de conduta, que nem sequer ouviu as vítimas, os mais interessados, pessoas que estão aqui no Pinheiro, no bairro do Pinheiro, que já morreram, já se foram, por todas essas razões. Não é possível que isso passe em Albis. Não é possível que depois desse mal-sinado termo de ajustamento de conduta, que inclusive é sigiloso, ação, etc., etc., venha prevalecer, sem que sequer, ao menos, alguém revise tudo isso. Sequer alguém, ao menos, revise tudo isso. Não é possível. Isso é teratológico, é um monstrengo. Isso é um termo de adesão, onde não há retorno, como disse o doutor Antiógenes. Não há retorno. Aqui nós teremos que nos desvencilhar desse bairro, um bairro lindo, por conta de uma atitude que eu vou plagiar sem dizer o nome de ninguém. Um líder mundial, certa feita, disse: a história me absolverá. Eu não sei se a história vai absolver. Quem subscreveu esse termo de ajustamento de conduta, sem ao menos ouvir essas pessoas que já se foram e outros que vivem aqui sofrendo? Senhor procurador, prezados colegas,
O cinismo é tão grande que nós vemos no ajustamento uma situação híbrida. Eu indenizo, mas não me responsabilizo. Como é que pode? Emotivamente falando, lar não é um lugar. Lar é sentimento. É sentimento. É o lugar onde a gente vive com as nossas famílias. E de uma hora para outra, vem o poder econômico a dominar tudo e simplesmente dizer, deixa o espaço aqui, não sei para quê. Primeira questão. O termo de acordo, ele obriga os moradores do Pinheiro, do Mutange e de Bebedouro a venderem seus imóveis a Braskem. O termo de acordo obriga os moradores a desocuparem as casas, entregando a posse e a propriedade para a Braskem. O termo de acordo estabelece que o valor da indenização vai ser fixado pela Braskem. Não traz critério. Como é que um promotor de justiça, um procurador da República, pode, mediante um documento assinado entre eles, obrigar alguém a vender o seu bem? Como é que pode ser que a indenização ser paga pela Braskem vai ser fixada por critério estabelecido pela Braskem? Como é, doutor Eduardo? Como é, doutor Eduardo, que é feito um acordo onde se diz que a Braskem não tem mais responsabilidade, libera-se todo o dinheiro bloqueado com a chancela do Ministério Público? Exatamente. Aqui o documento. Foi isso que eu disse. O mérito é esse. Como é que a área é de risco, as famílias serão indenizadas, compensadas, não se fala compensadas, mas não se compensa clínicas, unidade de saúde, creche, escola, hospitais, órgãos públicos, concessionárias. Nós temos ali uma estação da Equatorial. Nós temos uma subestação da Equatorial ali. A subestação pode continuar lá? Então, o acordo que foi feito, o termo de acordo que foi feito, contém imprecisões que eu destaco no meu requerimento, destaco, inclusive, citando lei, que é uma coisa horrenda, fora da legalidade. As pessoas estão sendo obrigadas a entregar a posse e a propriedade a um ente privado por ordem do Ministério Público, por acordo firmado do Ministério Público. O Ministério foi liberado todo o dinheiro que estava bloqueado da Braskem a partir desse acordo. Agora, a área é de risco, certo? Não vou discutir isso. A área é de risco, mas as famílias têm que sair. Mas escola, creche, hospital, supermercado, pode ficar? A estação da Equatorial pode ficar? Como é que é um risco para A e não é um risco para B? Como é que se assina um documento desse? Como é, doutor Eduardo, que o Ministério Público pega uma viúva que mora 30 anos no Jardim Acácia e diz a ela, se você não aceitar o dinheiro da Braskem, vai para a Justiça. É isso que é o Ministério Público defensor da cidadania? É de razão. Porque é isso que está escrito. Agora, nós estamos numa situação que tem que ir para frente, não tem como voltar mais. Não se pode desmanchar isso aqui, não. Mais de 2.000 pessoas saiu. O bairro hoje, você, doutor Zé Arthur, é minha testemunha. Você não consegue andar lá. O bairro está abandonado. Você só tem esqueletos. O Ministério Público, doutor Eduardo, junto com o Judiciário, obrigou, é o que está escrito, obrigou a que as pessoas transferissem a sua posse e a sua propriedade para um ente privado. E quem fixa o valor disso é o ente privado.
Essa que é quando o doutor Zé Arthur disse que a história vai cobrar, e quando eu parafraseei o conselheiro Acácio, Isso. as consequências disso você virão depois. Acho que houve uma sucessão de erros na condução da questão. Uma grave questão que afeta o bairro do Pinheiro e adjacências. Neste acordo, não houve a participação dos moradores do bairro do Pinheiro e adjacências. Indaga-se, o Ministério Público agiu por delegação dos habitantes dos bairros? Não, absolutamente. Eles não foram ouvidos. No caso, o pacto foi celebrado entre os ramos do Ministério Público e da Defensoria Pública e os moradores do bairro, titulares do direito constitucional de propriedade. Não houve renúncia à propriedade. Esses promotores naturais agiram em nome alheio, sem delegação, sem representação formal, sem mandato previsto na legislação civil. Qual o instrumento do mandato? O instrumento do mandato é a procuração. Qual o instrumento do mandato dos nossos colegas que agirem em nome de terceiros? A nossa atribuição não basta quando ele, nas entrelinhas, sugere que dentro de pouco tempo haverá em Maceió a maior imobiliária do Estado, que será a Braskem. A maior imobiliária do Estado, que poderá ganhar uma fortuna vendendo a propriedade alheia. Mas se houve erro das instituições que subscreveram o termo de acordo, também houve inação dos moradores do bairro do Pinheiro e de adjacências. Quem invocou a tutela judicial? O juiz federal proferiu uma série de decisões interlocutórias. Nenhuma das decisões, em sede da ação civil pública, desafiaram um agravo de instrumento. Nenhuma das decisões. Como é que pode o Ministério Público, nos 2 ramos, a Defensoria Pública, nos 2 ramos, fazer uma transação com uma empresa privada sobre um objeto da qual não é o titular do domínio? Qual o legítimo interesse?